seria uma das prioridades do nosso governo para melhorar, para acabar com a violência, para acabar com a impunidade, com a corrupção. O governo não tem investido muito no ensino, isso impede que as escolas tenham o mesmo nível de educação para todos. No meu governo inaugurei tantas escolas, mas não é por aí. Um prédio, ele não te transmite conhecimento. Nossa sociedade nunca falou tanto em educação. Violência, desemprego, aquecimento global, mudança de valores. Um país que não educa é um país que não cresce. É na educação que imaginamos encontrar a solução para todos os impasses que vivemos. Educação em longo prazo conserta o país. Mas será que a escola pode mesmo dar conta desta enorme expectativa? Tá faltando a perninha do afeto. Que tipo de pessoa a escola busca formar? Ele falou que ia passar o capítulo todinho. Chegar amanhã que a gente fica doendo. Enfim, o que é a escola hoje? Nós estamos nos piores do mundo. A escola é uma forma de educar que nasceu na Grécia Antiga, com o propósito de formar cidadãos. Mas foi só com a modernidade que adquiriu o objetivo que tem hoje: formar mão de obra de qualidade. Desde então, quase nada mudou. Ela está preocupada mais com esse negócio do resultado. Ele não importa mais com o que o aluno aprende, sabe? Estuda porque os pais pedem, porque tem que passar de ano, a escola é cara. A gente aprende muito para a prova, para tirar nota boa. O modelo educacional que predomina ainda hoje no mundo foi influenciado pela Revolução Industrial. É como se a escola fosse uma linha de montagem como esta. Português, matemática, química, geografia são peças a serem encaixadas. No final da linha, sai um produto para atender às exigências do mercado. Um aluno formado. Aí você estuda, faz a prova, passa de ano, vai passando até que você vai fazer vestibular para a faculdade, que de preferência boa. Aí você estuda para parecer alguém, fazer uma profissão. Mas hoje, diante do imenso desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, do extremo caos social em que vivemos, precisamos nos perguntar: será que é apenas para o mercado que a nossa educação deve nos formar? A escola que nós temos ainda é aquela que parece que é o único espaço de construção do conhecimento científico. Não é. Nossa escola não lida com pessoas, com indivíduos, diz o filósofo e educador Edgar Morin. Ela trabalha com uma massa de alunos. A escola não está montada para desenvolver as capacidades de cada um. Apenas ensina conteúdos isolados, separados uns dos outros e sem relação com a vida, acumulando informações que se empilham, sem sentido. Não existe uma separação dos saberes. Só fazemos isso metodologicamente, por questão de método. Nós não podemos abrir hoje uma gavetinha do português. Aí entra o professor, fecha essa gaveta de português, que agora é a gavetinha de matemática. O ser humano não funciona assim. Vivemos em uma sociedade cada vez mais desigual, dividida. E nós não podemos mais nos omitir e achar que tudo isso não nos atinge. Costumamos falar de um ser humano violento, cruel, que destrói o planeta, que desrespeita o vizinho e a cidade. Mas não falamos de um novo cidadão e nem de uma nova cidade. No entanto, mais do que nunca devemos nos perguntar: quem somos, quem queremos ser e qual a cidade em que queremos viver? Fui vendo em casa como meu pai reaproveitava, né, as coisas. O morador jogava um móvel velho, tal, ele ia lá, ele pegava um cabo de vassoura, transformava no pezinho. E aí eu fui pegando, né, essa maneira de olhar para as coisas e nunca ver o final das coisas. Eu sempre vejo o início. O artesão Sérgio César é conhecido como o arquiteto do papelão. Do lixo, ele extrai um Rio de Janeiro cortês, habitado por pessoas solidárias e simples. Faço umas casas e coloco só gente boa dentro. Só coloco gente boa. A maioria das casas são habitadas por gente boa. Gente com conteúdo, né? As
matérias, separadas umas das outras, nos fazem perder a noção do todo, da vida. Essa fragmentação enfraquece nosso senso de responsabilidade e de solidariedade. Ninguém mais preserva sua relação vital com a cidade e com os cidadãos. O ser humano é um sujeito maneiro, mas ele assim, ele cisma em atirar no próprio pé. O cara vai, polui. Ele tá atirando no próprio pé. Aí ele vai lá, tira a educação, bota uma educação frágil, sem interesse nenhum, tá atirando no próprio pé. Então todo mundo sofre as professoras por causa da indisciplina, sofre os alunos por causa da escola, todo mundo sofre, não se ensina nada, não se aprende nada. O século XX foi marcado por uma escolarização crescente. A meta era ter todas as crianças na sala de aula. Mas as expectativas geradas pela escola moderna não se realizaram. Ela não provocou o crescimento econômico, a ascensão social, nem a igualdade que prometia. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos lados. Vamos lá, trabalha aí. Vamos lá, calcula logo. É muito fácil. A escola moderna também não conseguiu ensinar que aprender é algo bacana, prazeroso, além de útil. Hoje, o Brasil tem quase todas as crianças de 10 anos de idade na escola e 86% dos que têm 14 anos. Mas só menos da metade dos que têm 18 anos ainda estudam. A escola não me suportava, assim, e nem eu suportava a escola. E aí eu faço uma pergunta. Temos uma das maiores taxas de reprovação do mundo. Em alguns estados, quase 50% das crianças são reprovadas na primeira série. E entre os alunos de 10 anos de idade, mais da metade sabe ler, mas não consegue entender perfeitamente o que os textos querem dizer. O Boi Barroso deu o fígado para o meu filhinho não morrer. Que história é essa, querido? Nós passamos os melhores anos da nossa vida na escola. Então, se nós formos infelizes nela, que horror, né? A escola tem que ter um projeto de vida feliz. E se tem isso, o resto vai. Em vários pontos do Brasil, já existem experiências de ensino que caminham em direção a uma formação mais ampla, mais reflexiva. É a partir destas experiências que vamos discutir nos próximos episódios de Ser ou Não Ser. O que é nossa escola hoje? Que valores reproduz? Que tipo de ser humano ela busca formar? Afinal, o que é educar? E o que é fundamental aprender? Uma tesoura, uma régua e um lápis. Você tem uma mudança. Estudar já foi uma paixão, mas hoje em dia se torna mais uma obrigação. Ainda é muito teórico, os professores ainda sentem uma dificuldade muito grande em trazer a prática para o colégio. E a gente está perdendo realmente o gosto de querer sentar e aprender e levar isso para a nossa vida. As crianças e os adolescentes, eles não participam ativamente da vida da sociedade, eles são uma classe isolada. E não participando ativamente da vida da sociedade, como é que eles podem compreender como é que a sociedade funciona? Foi na Grécia Antiga que, pela primeira vez na história, a preocupação com a educação ganhou importância. A arquitetura, os museus, os teatros, a música, tudo fazia parte do projeto de educar. Nossa escola optou por se dedicar cada vez mais à transmissão de informações e parece ter esquecido as relações entre as pessoas. Eu acho que muita sobrecarga em cima do aluno, muito ensino em pouco tempo. Muitas matérias, assim, são chatas, que você não usa no seu cotidiano, então ninguém se atrai por essas matérias. O objetivo da educação grega era formar o homem como um todo, e a base dessa formação era a música.
Como a vida carece de ritmo e harmonia, o coração das crianças deve ser impregnado pela música. O ritmo e a ordem interna da música podem ajudar a desenvolver o gosto pela disciplina, fazendo com que se tornem adultos mais equilibrados e mais sensíveis. Se uma criança aprende música desde cedo, como foi o meu caso, você aprende a lidar com organização e também com disciplina, sem você estar se dando conta que está fazendo isso. Da mesma forma que a música, a poesia e o teatro, com suas tragédias e comédias, eram fundamentais para que os jovens aprendessem a elaborar seus afetos e paixões. Bora lá! Música! O cuidado com o corpo também era muito importante. Trabalhamos o corpo por inteiro, trabalhamos o corpo com a mente e trabalhamos o corpo dentro do ritmo, dentro da dança. É uma busca pela vida. A ginástica servia para desenvolver a força e a coragem e afastar a covardia. Mas o objetivo maior da educação na Grécia Antiga era fazer do homem um cidadão. Cidadãos justos, era o que importava. Homens ativos, valentes, mas que respeitassem as leis e participassem das decisões da cidade. Uma das coisas que a gente precisa ver é se é consenso essa questão da grafitagem em sala de aula. Não é pichação, é uma forma de arte. É uma questão que a gente tem que pensar com muita responsabilidade. O debate para saber se os alunos poderiam ou não grafitar as paredes da sala de aula e as cenas do colégio que mostramos são do Centro Experimental Cícero Dias, uma escola pública de ensino médio do Recife que nasceu sob a inspiração da ideia grega de educação, a paideia. Paideia quer dizer formação, educação, mas em um sentido muito mais amplo do que o nosso. Essa ideia de formar pessoas, formar cidadãos e formar profissionais foi que presidiu o projeto experimental Cícero Dias, vendo o jovem como solução e não como problema. É isso aí, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Nesta escola, onde o objetivo é a formação global de cada um, o aluno é o personagem principal. E a palavra de ordem é protagonismo juvenil. Protagonista é aquele aluno que faz o seu futuro. Não é um aluno que o professor ensina e ele aprende. É um aluno que vai em busca dos conhecimentos. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui da Rádio CSD. A gente vai entrevistar um pouquinho vocês, certo? Você vai virar o jogo, é? Vamos virar o jogo agora. Tá bom. Virou tudo. Agora somos nós que somos as... Caramba, agora eu sou entrevistada, tudo bem. TV, rádio, jornal. Jamais eu pensei em fazer isso, me inscrever, fui por curiosidade, porque eu gosto de ler, então fui por curiosidade e descobri, escrevendo, que eu gosto de escrever. Robótica. Eu tinha um projeto inicial de fazer um veículo anfíbio, mas aí teve alguns problemas. Para fazer isso aqui a gente teve de saber um pouco mais de física e calcular algumas coisas aqui que precisam. Fábrica de jogos. Ao jogar um desses jogos eletrônicos, não necessariamente você captura o que está por trás desses jogos. Agora, ao produzir, ao construir, ao conceber, ao analisar esses jogos, você vai estar diante de uma série de possibilidades de aprendizagem. Todas essas atividades trazem o mundo para dentro da escola e ajudam a formar pessoas não só para o trabalho, mas para a vida, como faziam os gregos. Esta escola é um caso raro, mas faz parte de um projeto educacional em expansão no estado de Pernambuco. Já existem 20 centros de ensino médio experimental como esse. Uma realidade bem diferente da que predomina no Brasil. Não é fácil, é um trabalho muito difícil, porque você romper com toda essa carga de conservadorismo que nós temos na educação não é uma coisa que seja feita do dia para a noite. O que faz o país mudar não é o PIB subir, é a taxa de analfabetismo cair, é a taxa de jovens que terminam o ensino médio subir, é a capacidade dessas escolas de formarem um homem e uma mulher capazes de deslumbrar-se com a realidade, de indignar-se também com
a realidade, capaz de ter os instrumentos para transformar a realidade. Uma escola não existe sem um projeto. Não existe. Ela pode ter um prédio, ela pode ter biblioteca, ela pode existir até computador. Amarelo é tão belo. Essa é uma região que tem sido historicamente exportadora de mão de obra para o serviço escravo, que é hoje, na modernidade, o corte de cana. Então nós falamos o seguinte, bom, nós não queremos perder um menino nosso para o corte de cana. O que nós temos que dar? Oportunidades. Nós começamos há 23 anos a criar uma escola debaixo do pé de manga. Quer dizer, a pergunta era essa, será que é possível a gente fazer educação sem escola? Toca a campainha, hora de 45 minutos estudando português. Toca a campainha, para de pensar português, começa a pensar geografia. Toca a campainha, para de pensar geografia, vai pensar matemática. Mas quem foi psicólogo louco que disse que a cabeça funciona assim? Um dos maiores problemas da escola é que ela está desvinculada da realidade social. Ao invés de ser uma extensão da vida dos alunos, ela desconsidera os saberes que eles têm, as experiências que trazem. Com isso, a escola se tornou um lugar de isolamento. O objetivo de colocar crianças na escola é cada vez mais afastá-las da rua. Mas como formar cidadãos se nossa educação nos afasta da cidade? Encontramos uma experiência educacional que responde a esta pergunta. O Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, uma das regiões mais pobres do Brasil. Tudo começou com a chegada do antropólogo Tião Rocha, que se viu diante de uma situação bastante sombria. Depois de 8 anos na escola, mais de 95% das crianças tinham desempenho escolar considerado insuficiente. Ele então achou que era caso para uma UTI. Numa UTI educacional, a ideia é isso, preservar da vida e a ética vale tudo para salvar menino da morte cívica, da morte cidadã. A UTI educacional não foi criada para substituir a escola. A maioria das crianças continua no ensino formal. A UTI é um espaço educativo que serve para despertar a vontade de aprender. Menos ensinagem, mais aprendizagem. Eles precisavam menos escola e mais educação. Então, a ideia é suprir a ausência dessa escola que produziu uma massa de analfabetos, né, um contrassenso. Neste espaço democrático, professores, pais e alunos aprendem a partir de suas próprias experiências. E foi desta troca de experiências que surgiram as mães cuidadoras. Quem sabe escrever a palavra biscoito? O que você sabe que você pode ensinar, compartilhar com a meninada que está precisando de aprender? As pessoas falavam, eu não sei nada não. Como não sabe? Claro, você sabe muita coisa. Uma senhora nos disse assim, eu sei fazer biscoito. Aí ela explicou como é que faz o biscoito de goma e tal, a gente vai desenhando. Eu falei, mas os meninos não podem, né, escrever ao invés de desenhar? Ela falou, pode sim, tanto que a gente chama o biscoito de biscoito escrevido. 1, 2, 3, 4, 5. Como a maioria das crianças, mesmo frequentando a escola, tem dificuldade para ler, brincadeiras como escrever o próprio nome e depois comê-lo têm sido fundamentais na alfabetização. Fala a palavra, começa a escrever com a letra B. Às vezes dá um problema, né, quando o menino chamava José, o outro chamava Washington. Quer dizer, o biscoito é muito maior, eu fiquei no prejuízo. Eu falei, na próxima vez você põe um nome completo. E assim, Tião foi envolvendo as pessoas em um processo educativo que passou a ser de toda a comunidade. Depois que comecei a trabalhar, eu desenvolvi mais. Eu acho que me ajudou bastante, não só para mim, para as crianças também, né? A escola, no latim medieval, significa lazer, significa alegria. A escola, ela perdeu muito esse espaço. Pelo menos etimologicamente, ela perdeu essa ideia de que é um espaço de alegria, que se vai. O ato de aprender tem que ser uma obra em que alunos e professores se vejam refletidos. Arruma essa palavrinha janela. Deixar o aluno participar da criação do material didático, por exemplo, torna os trabalhos escolares muito mais interessantes. Aprender a ler e escrever, conhecer a língua materna, é um dos pontos mais importantes de todo o processo de aprendizagem.
Não, não gosto muito de leitura. Leio, mas assim, não tem aquela paixão pela escola não ter me dado aquela base. Tudo era obrigação. As pessoas me perguntam, o que fazer para criar o hábito de leitura? Nada, nada. O hábito é cortar a unha, escovar o dente, tomar banho. Em relação aos livros, você tem que criar o amor. Yara Suaí encontrou sua própria maneira de estimular a leitura. Lá, a biblioteca é móvel. A cada 2 ou 3 meses, muda de lugar, sempre rodeada por muita festa. A Folia do Livro é uma biblioteca itinerante. Ela vai andando, né, indo de casa em casa. Chegou a folia na casa da dona Dailda, né? Então ela vai ficar ali por volta de 1 mês. E aquela casa vira uma biblioteca. Quem quiser ir lá e pegar o livro emprestado com a dona da casa. Aí combina, anota, leva e depois devolve. O incentivo devia ser bem maior nas escolas, sabe? A ler. Porque, assim, é preferível ler a estar o dia inteiro no computador. Precisamos reconhecer que as coisas mais importantes que aprendemos na vida não foram ensinadas na escola. Por isso, valorizar, estimular os saberes informais e a cultura popular, como acontece aqui no Vale do Jequitinhonha, é uma forma de tornar a educação patrimônio da comunidade. Esta é uma das lições que nossa escola deveria aprender. A escola, sem salas de aula daqui, aprendeu. Os meninos têm uma potencialidade, uma musicalidade, né? Além da riqueza da música do Vale do Jequitinhonha que eles trazem dos seus avós, dos seus pais, eles têm um ritmo, né? Essa coisa forte. A herança musical foi incorporada à educação e rendeu frutos maravilhosos. O Milton fez uma música cantada pelos meninos, um beira-mar. Foram para Paris também. Foram a Paris, né? Que foi uma experiência extraordinária. O menino que não conhecia o outro lado do Rio e de repente estava indo para Paris. Com o dinheiro da venda, as crianças decidiram construir um cinema que acaba de ser inaugurado. Eles têm uma carga, né, luminosa de experiências, de sabedoria, de vivência. E quando isso é colocado, disponibilizado, né, para essa meninada, isso tem um efeito, um impacto muito legal. Das 2.000 crianças que passaram pelo projeto durante esses 10 anos, nenhuma foi trabalhar no corte de cana. Eu falo que nesses anos todos nós perdemos 10. Né? 6 fazem parte da Bituca, da Universidade de Música Popular em Barbacena, e 4 estão no Balé Bolshoi. E eu acho que esse é um exemplo para o país. Né? Se nós fizermos isso aqui no Vale do Jequitinhonha, a gente faz em qualquer parte. Um dia, em 1969, eu chego numa escola em São Paulo, era professor de filosofia, e o diretor chegou para mim e disse, olha, a partir de hoje você não é mais professor de filosofia. Eu disse, mas por quê? Você é professor de educação moral e cívica. O período anterior ao golpe militar de 1964 foi uma das épocas mais férteis da história da educação brasileira. Grandes educadores como Anísio Teixeira e Paulo Freire se tornaram conhecidos em todo o mundo pela defesa de uma educação crítica e reflexiva. Mas, em 1971, os militares no governo criaram novas diretrizes para a educação. Eles implantaram a chamada reforma tecnicista. Filosofia e sociologia foram excluídas do currículo. O novo modelo tinha uma só intenção: formar mão de obra para o mercado de um país em pleno processo de industrialização. Eu acho que nós começamos a perder um pouco do nosso humano quando tiramos a filosofia do currículo do ensino médio. Tiraram a alma da escola, que é o saber pensar, e reduziram uma máquina de transmissão de conhecimentos.
comecei a estudar filosofia, me apaixonei pela filosofia. É um campo extraordinário para a gente ver além das aparências e pensar além do óbvio. Cariacica fica na região metropolitana de Vitória. É um município que foi devastado pela corrupção e pela violência política. Tem hoje a menor renda per capita do estado do Espírito Santo. Nós tivemos 2 prefeitos assassinados, um deputado estadual, um padre. Houve casos de mandatos em que nós tivemos, em 4 anos, 4 prefeitos. É comum ainda a gente ouvir algumas pessoas dizerem que tem vergonha de morar no município. O mundo através dos nossos Isso! Na tentativa de resgatar o amor próprio da cidade, o prefeito filósofo resolveu tornar obrigatória a matéria de filosofia no ensino fundamental e no infantil. A filosofia é a pessoa se expressar, a pessoa pensar, as coisas que acontecem assim, a pessoa perguntar. Perguntei a ele assim, por que o mundo gira e a gente não sente, muitas coisas, eu perguntei muitas coisas a ele. Tem uma dificuldade muito grande para as pessoas de entenderem, mas educação infantil com filosofia, como é isso? Eu acho que é a fase ideal onde a criança está buscando esse conhecimento. Penso muito. Quem não está pensando muito é o homem, porque ele está destruindo o planeta Terra. Para introduzir a filosofia na sala de aula, os professores decidiram discutir a formação da identidade do povo de Cariacica. Por que estamos aqui? Quem somos? De onde viemos? Concordo que uma criança de pré-escola, na educação infantil, não vai conseguir discutir sobre Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, Marx. Agora, fazer com que a criança exerça algo que é natural nela, que é constantemente perguntar, constantemente questionar. Já está em vigor, desde o início de junho, a lei que determina a inclusão da filosofia e da sociologia nas 3 séries do ensino médio, tanto na rede pública quanto na rede privada. Como é que o senhor vê realmente esse retorno? Como deve ser a filosofia na escola agora? Porque temos um outro mundo. Aristóteles dizia que a filosofia começa com um grito, com um espanto. Eu acho que a filosofia tem que começar pelo absurdo. O absurdo que hoje é a guerra, a insustentabilidade, o modo pelo qual nós vivemos, não é? A matança que há o tempo todo. Se mata por R$5, por R$10 nesse país, não é possível isso. Então, depois que pegarmos essas grandes questões, aí vamos ler em Aristóteles, em Platão, em Marx, Santo Tomás de Aquino, em John Dewey. O objetivo é oferecer aos alunos a oportunidade de desenvolver um pensamento mais bem elaborado, melhor argumentado, um pensamento crítico, capaz de fazê-los pensar por si mesmos. Em Cariacica, os professores decidiram usar a cultura popular para ajudar as crianças a pensar, a refletir, a aprender como discutir suas identidades. Congo é a marca principal da cultura do nosso município e do nosso estado. Buscar, entender as nossas raízes, saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos, o que queremos construir, é fundamental. Em Vitória, numa outra escola pública de ensino médio, para incentivar a reflexão, várias experiências foram testadas. O exercício de uma vivência de cego. Como é que ela age, como ela pensa. E debates acalorados, por exemplo, sobre os vários tipos de consciência. É uma consciência onde as pessoas, elas não expressam as suas opiniões. Elas têm opiniões, mas têm medo de estarem erradas. Mas alguém da consciência ingênua gostaria de falar? É que ela é uma consciência submissa, dependente. É uma consciência medrosa, uma pessoa que não dá as caras para lutar. E essa consciência crítico-democrática, ela tem sido, vocês têm visto muitos exemplos dela na sociedade? É aquela consciência que se movimenta, ela tem atitude. Ela procura ver os problemas da sociedade e procura melhorar da melhor forma possível. Essa consciência é o objetivo da gente em sala hoje, né? Igual a gente está escutando a ideia de todo mundo, colocando todas as consciências. Os alunos fizeram uma pesquisa e depois partiram para a prática. Divididos em grupos, levantávamos elementos de uma pesquisa, estudamos dentro da sala de aula
e eles aplicaram essa pesquisa na sociedade. O problema mais citado na entrevista foi o problema da violência. E, por fim, eles criaram teatros, músicas, poesias, desenhos, revistas, slogans. Ignorância, educação. Mas quem são vocês? Eu sou a violência. Então, nós tiramos os 10 problemas sociais mais citados pela comunidade. Dentre esses problemas, nós fizemos a música. Qual é o teu problema? Você precisa conhecer, você precisa saber. Vamos celebrar nossa tristeza. A pesquisa, as discussões e toda a arte que resultou do ato de pensar a própria realidade acabaram se transformando num documento. Uma lista de ações que o governo deveria fazer para apoiar a juventude. As reivindicações foram entregues aos deputados na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Muitos jovens hoje em dia estão desempregados. A filosofia não pode ser pensada nas escolas apenas como mais uma matéria do currículo, mas como uma força de interrogação dirigida aos grandes problemas da vida e da cidade. Uma força reflexiva que possa contribuir para a formação de seres humanos críticos e atuantes. Sinceramente, eu não gostava muito de vir para a escola, naquela sala, o professor falando, a gente com sono. E aqui não, aqui foi mais assim, acordou a gente. E eu não tenho dúvida que a inserção da filosofia na educação infantil para crianças de 3 a 5 anos e também para as crianças de 7 aos 14 anos será fundamental, né, para que a gente pense numa cidade diferente. A gente passa a ter, né, um momento em que a sociedade de Cariacica começa a gostar da sua cidade, a participar da construção da sua cidade. Não é só ler os livros, virar nas escolas, é também aprender a ser livre, sem ideias tolas, Em 1976, em Vila das Aves, perto da cidade do Porto, em Portugal, teve início uma experiência educacional corajosa, ousada, e que, com o tempo, se mostrou consistente. Ela já dura mais de 30 anos. Um jovem professor de ensino fundamental, junto com alguns de seus colegas, achou que era preciso repensar a escola. Eu procurei dentro da ponte encontrar professores que ainda não tivessem desistido de fazer dos alunos seres mais sábios e mais felizes, que é para isso que serve a escola. E encontrei. E as modificações foram muitas. Por exemplo, os direitos do leitor. O primeiro é o direito de não ler. Por que o direito de não ler? Porque se nós não quisermos ler aquilo, porque não gostamos, podemos não ler. Este aqui é o segundo, direito de saltar páginas. Podemos saltar páginas. Este é o direito de não acabar um livro. Se nós não quisermos acabar porque não gostamos, não acabar. Você já viu direitos como esses no mural de alguma escola? Se viu, é porque ela se inspirou na Escola da Ponte. O grupo de jovens professores portugueses idealistas nos anos 70 conseguiu o que pretendia. Eles reinventaram a escola. O resultado é o que veremos aqui hoje. Essa é a Sarai, 10 anos, esse é o Rui, 8 anos. Eles vão ser nossos guias, vão nos apresentar a Escola da Ponte. Vamos lá. A primeira mudança radical da Escola da Ponte foi acabar com as séries. Ela funciona por ciclos, 3 ciclos: iniciação, consolidação e aprofundamento. Para onde vamos agora, Sarai? Para a iniciação, onde estão os mais pequeninos, aqueles que estão a aprender a ler, a escrever, a fazer contas. Neste ciclo, onde os alunos dividem o mesmo espaço, o objetivo principal é estimular a autonomia e a responsabilidade. E as conquistas, ou não, vão sendo anotadas. Por exemplo, o Paulo tem desde anos de falar baixinho e tinha. O Paulo não está conseguindo pedir a palavra, nem falar baixinho e arrasta a cadeira.
Na Escola da Ponte, as divisões entre as salas não existem. O objetivo é integrar alunos de diversas fases de desenvolvimento e idade. Por exemplo, 3 grupos diferentes, né? 3 grupos com alunos com suas atividades. Então aqui acontece a aula de artes, né? As atividades artísticas nessa sala e também a iniciação dos pequenininhos. Aqui a gente pode ser uma criança de 6, mas pode ser uma criança de 10. Né? 10 ou até 14. 12 ou 14. Então quem não tem autonomia tem que aprender autonomia e fica por aqui, mesmo que tenha 12, 13, 14. Exatamente. E o que você vai mostrar pra gente? Isso, é o espaço da consolidação. Agora, Sarai, conta pra gente, consolidação é o quê? A consolidação é onde nós consolidamos a nossa autonomia, a responsabilidade e a independência. No núcleo de consolidação, os alunos solidificam as competências básicas que já aprenderam e procuram atingir os objetivos de aprendizagem definidos pelo Currículo Nacional. O aluno escolhe o projeto que vai desenvolver para aprender o que precisa. Eu já sei, é quando nós já sabemos um tema, ou um assunto, uma tarefa e queremos avaliar. Queremos passar esse objetivo, passar para outro objetivo, ou esse tema, assunto. E preenchemos este dispositivo. É quase como se você dissesse ao professor, isso eu já sei, quero ser avaliado para passar para o próximo. Todos os professores são professores de todos os alunos. E é o estudante que toma a iniciativa de pedir ajuda ao professor. No último ciclo, o de aprofundamento, o jovem já tem total autonomia para gerir o seu tempo dentro da escola e criar seus próprios projetos de pesquisa. A minha concepção de um aluno preparado não é aquele aluno que conhece o nome do rio mais comprido, da montanha mais alta. É aquele aluno que sabe pesquisar, é aquele aluno que sabe argumentar, que sabe ligar-se ao mundo, ele é cidadão do momento que ele vive. O resultado é uma escola em que todos estão felizes e aprendem. É preciso sublinhar isto. Foram dos melhores nos exames nacionais. Essa escola acolhe os alunos que as outras escolas jogam fora. Temos atores, temos músicos, temos, enfim, arquitetos, médicos, já são, enfim, pessoas importantes, mas somos todos importantes. A Escola da Ponte é? Uma aprendizagem diferente e fixe. A Escola da Ponte para mim é fantástica. A Escola da Ponte é bonita e tem professores interessantes. Na Escola da Ponte nós aprendemos a ser autónomos, independentes e responsáveis. A Escola da Ponte é um local onde nós podemos trabalhar todo tipo de tarefas. Eu acho que nós aqui aprendemos mais a conviver com as outras pessoas do que nas outras escolas. Sempre perguntei tudo, sempre quis ter a certeza de tudo. Sempre fui assim, a minha forma de ser, a minha forma de estar e encontrei nesta escola uma forma que se relaciona comigo. E não é criticado, é louvado, porque ele questiona. Procuramos que os alunos saibam viver em democracia e a nossa escola pretende educar para a cidadania e todos sabemos que educar para a cidadania é viver a cidadania. Ninguém consegue ser um bom cidadão se só souber umas regras, tem de viver as regras. Na Escola da Ponte, todas as sextas-feiras tem Assembleia Geral. Ali, os problemas são discutidos e, dentro do possível, resolvidos. Mas o momento mais bacana é o chamado pedaço de mim. Cada um vai mostrar uma pesquisa, cada um vai mostrar um pedaço dele. Pode ser uma pesquisa que é ligada na cognição, ou pode ser, os meninos estão planejando o seguinte, de apresentar um negócio que eles fazem de kickboxing, entende? Porque gostam disso e querem apresentar para os outros. Eu apresento um trabalho sobre as doenças cardíacas, já que tive uma doença quando visitei, se não me engano, em 2005, o Brasil, porque eu estava tão excitado, estava emocionado, o Brasil, começava a correr e depois andava uma alteração climática e isso estourou. Há muitos colegas que apresentam PowerPoints sobre algumas pesquisas. O meu caso é que foi uma experiência de vida, ou seja, eu tive essa experiência e então quis partilhá-la com toda a escola. A
A Escola da Ponte é uma experiência fantástica, referência no mundo todo de educação com liberdade e responsabilidade. Eu optei por este projeto por gostar do projeto, por ser um projeto que de facto vai ao encontro do ritmo da criança e é uma escola cultural, é uma escola que se preocupa com outras aprendizagens para além das que conhecemos curricularmente. Isto é uma escola cultural, é uma escola que se preocupa com a cidadania, portanto é uma escola em que se preocupa que cada criança seja feliz. Mas será que é possível utilizar esse modelo para inspirar nossas escolas no Brasil? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela dá à escola e dá aos sistemas uma flexibilidade que é muito contemporânea. Pode derrubar as paredes, os muros e tornar essa escola, né, um espaço de aprendizagem no qual, né, os meninos se sintam efetivamente acolhidos. Então, a aula de 50 minutos, a divisão das séries, a formação do espaço físico, nada disso é obrigatório na escola. Tudo nós podemos mexer. Isso é muito fascinante. Então, nós encontramos experiências belíssimas nas escolas públicas brasileiras de pessoas que ousam pensar em um módulo aula de 1h30 ou pensar que podem ser 4 horas num parque, pode ser 2 turmas com uma professora enquanto a outra estuda. Essa possibilidade é muito importante e é muito transformadora para quem é corajoso, porque a educação é para quem tem essa coragem e para quem tem formação. No começo estava meio confuso, né? Que a gente não sabia como que era lidar com esse jeito novo, né? E a gente depois a gente foi se adaptando e até gostando mais e achando o jeito tradicional esquisito. Na verdade, você escolhe um roteiro e vai fazendo você mesma. Você não precisa fazer o que o professor manda. Eles podem fazer o que eles querem? De certa forma, eles podem, mas eles não fazem o que eles querem, porque a gente vai trabalhando o tempo todo com o suporte de princípios. E esses princípios vão regendo as crianças. Autonomia, solidariedade, convivência democrática e responsabilidade são os princípios que ditam o funcionamento desta escola. A gente tem um espaço para conversar com os professores. Então os professores podem sentir o que a gente está sentindo, né? Os nossos sentimentos. E poder ajudar a gente como a gente ajudar a eles a mudar a escola. Aqui não cabe ao professor ensinar e ao aluno aprender. Nesta escola existe um compromisso de que todos devem se envolver no processo educativo, de forma integral e assumindo compromissos. O objetivo pedagógico é aproximar os alunos de todas as fases de desenvolvimento. Todos trocam experiências e se ajudam nas dificuldades. Esse espaço é um grande salão de pesquisa. Os estudantes estão aqui realizando as suas pesquisas. Aqui a gente tinha 4 salas de aula que a gente quebrou as paredes e transformou nesse grande salão onde é ocupado por alunos de 5º a 8º ano. Desperta mais o interesse em qualquer pessoa de estudar, porque você tem um colega do lado para poder te ajudar. Então vocês mantêm ainda de alguma forma as turmas, só que vocês criaram uma maneira dessas turmas se articularem através de projetos, todas as turmas se encontram, é isso? Essas turmas, no salão elas se misturam. Em algumas atividades fica por área, por ano, em outros lugares as turmas também se misturam. Eu falo para meus amigos, eu estudo numa sala que são 4 salas juntas. Fala, mas como você consegue estudar? Eu não conseguiria estudar. Fala, eu me orgulho de falar que eu estudo nessa escola, sabe, que é uma escola diferente. Um dos maiores problemas de nossa educação é a evasão escolar, que acontece, entre outras coisas, pelos altos índices de reprovação que temos. Olha a lógica perversa que está por trás da reprovação. A criança vai fazer de novo, vai cumprir o mesmo programa. Esses sucessivos e repetidos fracassos vão culminar com a evasão. A evasão culmina com a criança indo para a rua e o pior de tudo, quer dizer, com uma autoimagem absolutamente destroçada, imaginando-se incapaz de acompanhar a escola. Predomina, ainda hoje no Brasil,
o que nós podemos chamar de lógica da exclusão, ou seja, uma forma de pensar que elege um modelo, exclui, afasta tudo que não se enquadra, tudo que de alguma maneira não aceita esse modelo. Mas isso não se aplica a todos, mas especialmente às classes populares. A reprovação é possivelmente um dos primeiros mecanismos onde esta exclusão se manifesta. E foi exatamente aí que a escola Amorim Lima resolveu atuar. Ao assumir o sistema de ciclos, a escola resolveu acabar com as provas e a reprovação. Adotou a progressão continuada e o desafio de ensinar por meio de projetos de pesquisa. A gente pode então dizer que a sequência do trabalho do aluno na escola não é determinada por um ano, é determinada por um projeto de pesquisa que ele cumpre. Se a gente tem estudantes que dão conta dos roteiros de pesquisa daquele ano, eles podem começar o roteiro do outro ano. E tem estudantes que no determinado ano não deram conta de todos os roteiros daquele ano e eles vão continuar o roteiro a partir de onde eles pararam no ano seguinte. Então, isso é de fato a progressão continuada. Ele não corta o trabalho dele porque mudou de ano. O trabalho continua. Existe o aluno de um ritmo menor e tem um aluno que tem um ritmo maior. Daí, o que o projeto traz é que cada aluno tem o seu ritmo. Cada um tem um jeito de ser, cada um tem um tempo e um processo. E a gente tem buscado esse respeito a isso. Isso não significa que cada um pode fazer o que quer, a hora que quer, mas que tem essa possibilidade de respeito inteira, né, com o que ele é, com o que ele pode, com as dificuldades que ele tem. Então, existe uma tentativa, pelo menos, de um acompanhamento individual. Um acompanhamento pessoal. Né, eu acho que é melhor do que individual, é um acompanhamento pessoal na perspectiva da relação com o grupo. Para conseguir acompanhar todos os alunos individualmente, foi criado o sistema de tutoria. Uma vez por semana a gente tem uma discussão com o adulto, que seria um tutor, que ele organiza um grupo para poder ver se a escola, se ele está estudando bem. O tutor é um educador que se responsabiliza por um grupo até 18 estudantes. Cabe a esse tutor olhar o que o estudante está fazendo, olhar o plano de estudo, olhar o caderno, ver como é que estão indo as atividades. Cada tutoria tem um grupo de responsabilidade, né? Ou seja, uma parte da escola para a gente cuidar. A nossa tutoria é coar quadras, campeonatos e material esportivo. Um outro dispositivo adotado são os chamados grupos de responsabilidade. Mas que ninguém vigia ninguém. Nós não temos essa condição. Então eles se cuidam, isso é uma responsabilidade que eles têm. A responsabilidade dos alunos pode ser para diminuir as brigas da escola, diminuir as confusões, evitar o uso de aparelhos eletrônicos no ouvido, né? Tipo o MP3, daí a gente vai corrigindo um ao outro, mesmo sendo o aluno. Entre as ações mais importantes da escola está a decisão de envolver as famílias. Eu penso que sem a comunidade, essa nova forma de pensar essa escola teria sido impossível. A partir do momento que o aluno vai vendo que a escola tem investimento de pai, que tem pai que gosta da escola, se esforça para melhorar, você vai conseguindo criar um clima de respeito, de dignidade. A grande inspiração para esta mudança foi a Escola da Ponte, em Portugal, que há 30 anos construiu um projeto pedagógico inovador, com excelentes resultados e que se tornou uma referência mundial. A gente teve uma possibilidade de assistir um filme de um estudante da Escola da Ponte contando como é que ele aprendia, como ele se organizava dentro da escola. Todo mundo ficou encantado com aquela possibilidade, dizendo, olha, quem sabe a gente pode fazer a partir daí. E aí a gente se deteve e foi estudar, de fato, a Escola da Ponte. Mas eu tenho a impressão de que vocês fizeram uma coisa própria aqui, muito em cima da realidade brasileira. O que motivou a construção dessa OCA? Isso foi um trabalho discutido com o grupo com a comunidade da escola, na perspectiva da gente cada vez mais implementar uma marca de cultura na escola e garantir que os nossos estudantes possam conviver com a cultura. Antigamente, a escola tinha um monte de grades, a escola tinha alambrado. Então, do antes para hoje, mudou tudo. Tudo é diferente, tudo.
Eu vejo essa escola como um sinônimo do que é liberdade. Eu sou filho, eu sou neto de Aruanda. Nenhuma criança pode ser penalizada aos 8, aos 9, aos 10 anos de idade porque não aprendeu. Quer dizer, se a escola fez todo o esforço possível para que ela aprendesse e isso não aconteceu, a escola tem que fazer mais esforço ainda, porque a responsabilidade é da escola e não da criança. Então a criança não pode ser penalizada. A escola Amorim Lima, mesmo com as inovações que fez, continua alinhada com os parâmetros curriculares nacionais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. No começo eu acho que foi muito difícil, mas hoje é muito gratificante enquanto educadora poder viver uma experiência dessa. Eu penso que a gente fica com tantas questões que estão muito maiores do que a prática educativa. E esse projeto possibilita que a gente veja a educação muito de perto. A escola, o que a gente precisa ter claro, que assim, a escola é um espaço público e que é nosso. A gente precisa retomar para o uso público. Quando a gente fica com medo de sair na rua, eu penso, a rua deixou de ser um espaço público. Quando a gente fica com receio de matricular o nosso filho na escola pública, Eu não posso admitir uma escola hoje que está no endereço e que dá aula a um aluno que está aqui, que passa por uma favela realmente pobre, toda vez que vai de casa para a escola, e a escola não fala daquela favela. Não lembra o aluno que ali tem uma coisa que está errada. E, ao mesmo tempo, não passa para essa criança a solidariedade. Oi, tudo bem? Prazer. Autodidata, produtora, reprodutora, tutora, autodidata. Paulo Freire insistia que o ato educativo é um ato político. Toda educação implica em valores. Responde à pergunta quem eu sou, ou para onde eu vou, com quem eu convivo. O aspecto político tem que estar associado ao conhecimento científico também. Eu acho que o rap no Brasil tem esse poder e tem essa missão de fazer pensar. Eu nunca vi rap na escola. Paulo Freire, um dos educadores mais importantes que o Brasil já teve, dizia que para aprender a ler os livros era preciso ler o mundo. O processo de alfabetização é leitura do mundo, leitura de si, leitura dos outros, leitura da realidade. Você não sabe o que é passar na frente de uma igreja, ver uma perua, assim, cheia do dinheiro, falando no celular, a gente passar do lado dela, passar um outro garoto de bicicleta do lado dela, um negro, e ela dá um escândalo, falando, você é louco, você quer me roubar, sabe? E não tinha nada a ver, né? Para Paulo Freire, um dos objetivos da educação deve ser permitir que as crianças e jovens possam, vivendo em um ambiente democrático, aprender a serem intolerantes com as injustiças e exercerem o direito à palavra. Ele falava, vamos ler o mundo, mas não vamos ler apenas para conhecê-lo, mas para transformá-lo. Mas isso é uma ideia fundamental do Paulo Freire. A humanidade não é refém de nenhum destino. Isto é, assim como muda a natureza, pode mudar a sua organização social. Somente quando o conhecimento está ligado ao fazer, ao viver, ao interferir, diz Paulo Freire, é que realmente faz sentido para quem aprende. Mas não é este tipo de valor que predomina na escola. Esta escola já chega com ranço de classe social, de nariz empinado, de cima para baixo, a ditar o conhecimento. Esta escola já chega expulsando e excluindo a comunidade. Isso na última escola que eu estudei. E tinha sempre um menino com violão lá, às vezes eu pegava o violão, tocava alguma coisa, e muitas das vezes o diretor vinha reclamar com a gente porque a gente estava fazendo música ali. Nenhum professor parou para ouvir o que a gente estava cantando, ou
que música é essa que eu nunca ouvi, ou, sabe, que letra é essa, que ritmo é esse. Flora, 18 anos, nascida em um bairro de classe média de Brasília, escreve e canta desde os 10. Abandonou a escola na 5ª série. Sou diamante e prata, não sou ingrata, e dou valor no pirata, sou batedora de lata, autodidata. O que você acha da escola? Bem que não acho, né? Eu não acho a escola, não me acho na escola, assim. Eu me acho lá fora. A escola não tem o que a gente busca, não tem arte, não tem uma coisa que chame a gente lá para dentro. Um dos conceitos mais conhecidos de Paulo Freire é a educação bancária, uma crítica dura a nosso sistema de ensino, marcado pelo distanciamento da vida e pelo acúmulo passivo de conhecimentos. A educação bancária é aquela que considera a criança uma lata vazia que você vai depositando lá. E depois dos exames você vai tirando para saber se ainda está lá, na cabecinha dele. Essa educação é um desastre. E nós precisamos desaprender isso. A escola tem que estudar o aluno e estudar a realidade dele. Porque a gente só aprende quando dá sentido e significado. Se esse professor não tem esta preocupação de hospedar o aluno dentro de si, de acolher, ele não ensina. Paulo Freire viveu e trabalhou no Brasil, especialmente com as camadas mais populares, até 1964, quando foi exilado. Seu trabalho com a alfabetização de adultos foi considerado subversivo pelo regime militar. Ele viveu, então, na Bolívia, no Chile, nos Estados Unidos, na Suíça e na África. Suas ideias se tornaram conhecidas em todo o mundo. Paulo Freire é o mais importante pedagogo de língua portuguesa sempre e com maior projeção mundial. Não é? Portanto, do ponto de vista do mundo lusófono, é um património que nós consideramos também nosso, nós portugueses. Nós estamos no Círculo de Cultura, na sala onde o Paulo Freire se reunia com o Instituto Paulo Freire, né? Suas últimas reuniões foram aqui. Então, aqui são objetos pessoais de Paulo Freire, medalhas, prêmios que ele recebeu. Ele recebeu muitos prêmios, doutor honoris causa. E seus livros já foram traduzidos para mais de 30 idiomas. Só em inglês, essa obra tem mais de 1 milhão de exemplares, né? Lembrando que foi traduzido para o mandarim, para o árabe, né? Enfim, sem contar as maiores línguas faladas no mundo, né? Eu acho que para você aprender alguma coisa, você precisa que a pessoa que está te ensinando queira saber quem é você, né? Se a pessoa que quiser me ensinar alguma coisa, ela vai ter que me demonstrar algum interesse sobre o que eu sou, sobre o que eu penso, né? Acho que a escola só vai mudar se começar a se ver com uma outra lógica. A lógica da alegria, a lógica do contentamento, da sedução, a lógica da escuta, né? Para ele poder construir esse outro mundo possível. Eu acredito muito. Para um outro mundo possível, uma outra educação é necessária. Já pensou se uma escola né, te desse um apoio para o que tu gosta, assim, te estudasse mesmo, realmente? Mas se eu te ajudar, afrouxa sua gravata, não empaca, me saca, autodidata.